Queria compartilhar com vocês hoje sobre Mateus capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 11, que é o texto que fala sobre a tentação de Jesus, quando ele foi levado para aquele lugar e foi tentado ali no deserto pelo diabo. Porém, achando Mateus capítulo 4. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Arreda-te, Satanás, vai-te, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Amém. Obrigado, Deus, por mais uma vez podermos juntos ouvir a Tua voz e saber que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso entendimento, e saber que as verdades do Senhor estão além dessas letras. Por isso, abençoa cada vida que aqui está, e aquelas que estão nos escutando, estarão ouvindo essa mensagem gravada assim. Nós pedimos a Tua direção e orientação para esse tempo em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Pedir um tempo de vocês para essa reflexão. Hoje eu talvez mais conversar no estilo de pregação do que pregar, né? Queria pensar nesse texto como algo que ele é de muita importância, além de tudo que a palavra de Deus é importante. Esse é um texto que caracteriza uma área de muita importância na vida do cristão, que são as tentações que nos cercam, né? Que nos vêm, muitas vezes, de forma surpreendente. Antes, porém, de entrarmos propriamente nessa mensagem, avisar que quinta-feira temos um PG reiniciando ali em Weymouth. Por alguém aqui visitando, está ali para o lado de Weymouth. Vamos reiniciar o trabalho ali, o PG, o pequeno grupo, né? E aí, você tem algum amigo que mora por ali, alguma pessoa, estamos só dando essa dica de que próxima quinta-feira estamos novamente trabalhando com esse projeto de PG. Gente, a palavra de Deus traz para nós hoje, a priori, o que o texto já diz, fala sobre tentação. E o contexto desse texto é que Jesus havia sido direcionado para ir ao Jordão,
foi batizado por João Batista, e após o batismo, a presença de Deus se manifestou naquele rio. A presença de Deus veio através de uma pomba, através de uma voz, e aquilo foi algo tremendamente maravilhoso. Jesus, cheio do Espírito, foi agora transportado para o deserto. Eu não sei explicar detalhadamente ou teologicamente que tipo de transposição foi essa, como ele se dirigiu do Jordão para o deserto. Eu sei que ele se encontra no deserto, e agora o texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Existem algumas coisas da nossa vida que elas são muito interessantes. O dia a dia, o corre-corre, o mover-se de um lado por outro, para outro, parece que acumulamos os problemas para resolver, as lutas do dia a dia, a sobrevivência que cada um tem, que por direito é necessário para a nossa existência. E em meio a essas lutas do dia a dia, da sobrevivência, vem o cansaço, vem o estresse, vem os problemas cotidianos. E esses problemas vão se acumulando em nós e vão trazendo para a gente uma bagagem de coisas que às vezes se torna difícil de resolver. Algumas delas vão passando anos e aquilo vai ficando, vai deixando-se para lá, vai se dando um tempo, vai se amenizando a situação. Até que diante desses conflitos, as tensões aumentam. E essas tensões são portas abertas para as tentações. Por quê? Porque essa tentação, elas vêm para todos nós. Todos aqui jamais serão isentos de serem tentados. A tentação é uma experiência humana saudável. Que paradoxo é esse? Sim, porque são as tentações que determinam o caráter das pessoas. Se você nunca fosse tentado, você não saberia que tipo de pessoa é você. Então elas são saudáveis para identificar o nível de caráter, o nível de personalidade que uma pessoa tem. Então quando alguém é tentado, e ele sabe sobreviver à tentação, sabe sair da tentação, significa que a tentação veio para ele para o tornar maduro, para o tornar varão valoroso, para o tornar pessoa capaz de enfrentar novos desafios amanhã. Agora, a tentação, quando vem para algumas pessoas cuja personalidade é fraca, cujo caráter é débil, essa pessoa simplesmente vai ceder à tentação. E as tentações, quando são cedidas, levam algumas pessoas a caminhos dos mais variados, aos vícios, aos caminhos, N outros caminhos, leva esse homem a alguma forma de se afastar daquilo que seria um conhecimento maior de Deus. De modo que Deus não poupa ninguém das tentações. Todos, sejam filhos ou não, todos os seres humanos passam por esse teste, passam por essa experiência, passam por esse momento na sua vida. Em algum tempo você foi tentado ou será tentado. E vale salientar que as tentações têm níveis. Talvez algumas pessoas foram tentadas em coisas pequenas, em bobageiras, que você diz, não, mas isso não foi nada. Mas pode ter sido um teste que você conseguiu passar por ele de modo vitorioso. E talvez aquele mesmo teste tão pequeno não foi suficiente para uma outra pessoa ser capaz de passar. Por exemplo, alguns dias atrás, estava num programa de rádio fazendo a enquete. Se você achasse uma carteira com X valor financeiro dentro da carteira, e você soubesse que o dono é fulano e tal, você entregaria ou não? Aí o ligava, não,
não, se eu pegar essa grana, já basta que eu vou entregar esse camarada. O outro dizia, não, mas eu devo entregar, porque eu sei quem é o dono. O outro dizia, não, com essa grana eu resolvo, é um monte de problema, isso foi uma bênção, né? O outro já diz, não, isso foi um teste para mim, isso foi uma prova para saber se realmente eu vou ficar com o que não é meu. Então, as pessoas têm níveis de provações e de tentações que eles menos esperam. E Deus, que conhece a nossa mente e o nosso coração, sabe a intenção de se eu e você somos capazes ou não de passar por pequenos testes como esse. Então, o que é a tentação? Do ponto de vista psicológico do Novo Testamento, a carta de Paulo, de Tiago, o apóstolo Tiago diz que tentação é a manifestação da nossa cobiça latente. Ou seja, eu sou tentado por aquilo que encontra em mim um correspondente. Você nunca vai ser tentado por aquilo que você não gosta, por aquilo que não te dá prazer, por aquilo que não te dá alguma motivação. Você sempre vai ser tentado por alguma coisa que te seduz. Pode seduzir esteticamente, pode seduzir psicologicamente, pode seduzir filosoficamente, pode seduzir afetivamente, mas é alguma coisa que você terá prazer naquilo. Ninguém vai ser tentado por uma coisa que te amarga, por uma coisa que lhe dá arrepio, por uma coisa que te dá náusea, por uma coisa que te dá mal-estar. Ninguém vai ser tentado por isso. Você vai, vai sair fora. Mas você é tentado por alguma coisa que desperta dentro de você algum desejo. A gente é tentado por coisas maiores e é tentado por coisas menores. Mas essas tentações estão peculiares a todos os homens. E esses agentes de tentações, essas fontes de tentações, que despertam em nós desejos, que despertam em nós vontades, que despertam em nós prazer, que despertam em nós esses fluir de caminhar para uma aventura em certas áreas da nossa vida, existem na Bíblia 3 fontes para ela. Existem 3 caminhos, 3 fontes pelas quais as tentações vêm despertar dentro de nós algum tipo de interesse por alguma coisa. Em primeiro lugar, a primeira delas é a nossa própria carne. Eu a chamaria de fonte psicofísica. É onde Paulo diz que nós somos tentados a fazer aquilo que nós não queremos. Em Romanos, capítulo 7, verso 15, 18 e 19, Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, isto não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa carne, dessa morte? Ou seja, esse lado estrutural, humano, físico, psicofísico que todos nós temos é cheio de uma adrenalina maligna herdada desde o Jardim do Éden, porque essa natureza pecaminosa nos leva à fonte de tentações que realmente nos afastam de Deus. Do bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero é terrivelmente, constantemente colocado diante de nós como um abismo, como uma porta para cairmos dentro disso aí. Aí Paulo, falando isso, complementa com um texto de Tiago, no capítulo 1, verso 14 e 15, que ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então esse desejo, esse corpo tem fontes, tem janelas que despertam em nós tentações, que é a audição, que é o olfato, o paladar, o tato. Esses sentidos causam em nós janelas para esse corpo produzir sentimentos que são ou não tentações, que caiamos ou não nelas, porque a tentação em si não é um pecado. O pecado é quando a gente cede a elas e se afasta de um propósito de Deus na nossa vida. Daí,
vem no segundo nível de tentação, que é uma tentação do mundo. É a tentação da fonte social. Quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia fala de 3 palavras para mundo. Primeiro, fala do mundo criação, do mundo gerado pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja luminares, houve luminares. A criação produzida pela palavra de Deus, todo o universo, tudo que Deus criou. Há uma palavra original para dizer mundo. Uma segunda palavra para mundo é mundo no sentido da sociedade humana. O mundo é o titio, é a titia, é o pai, é a mãe, é o avô. Essas pessoas, Deus amou o mundo, Deus amou o fulano de tal, Deus amou o cicrano. Mundo, nesse sentido, a segunda palavra para dizer Deus amou as pessoas. Mas uma terceira palavra para mundo, ela tem o sentido de mundo na Bíblia é o mais perigoso, o mais sedutor, a mais artimanha das palavras que se encontra aqui, é quando a Bíblia fala do mundo como sistema, mundo como governo, mundo que influencia, que dita a ordem, que dá as leis. E é neste mundo que João, escrevendo no capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Essas tentações do mundo que nos seduz através do desejo, através da cobiça. Quando a gente diz fulano é um mundano, significa dizer que é uma pessoa tão envolvida por tudo que o mundo oferece para ela. Fulano não pode ver uma novidade que ela está dentro. Ou seja, tem gente que vive conforme tudo que o mundo oferece. Mundo no contexto da influência negativa, do contexto de te levar para uma escravidão distante dos princípios e padrões estabelecidos por Deus para a nossa vida. Então essas 3 palavras, uma que fala sobre o contexto natural do que Deus criou, a outra que fala sobre o contexto da sociedade humana, de tudo que é ser humano na face da terra, e essa terceira palavra que fala sobre esse mundo como um lugar de motivação para desejos, para cobiças, para ambição, para fama. Tem gente que não entende a dimensão da influência do mundo, mas é regido por tudo que esse mundo traz, sem nem questionar a origem de onde isso vem. E é bom termos muito cuidado com esse terceiro nível de fonte, esse segundo nível de fonte de tentação. E a terceira tentação que encontra-se aqui, eu acho que eu troquei aqui um ponto, seria a terceira fonte de tentação que oferece é a fonte espiritual. Existe a carne, existe as tentações do corpo, mas existe também aqui a tentação espiritual, as tentações demoníacas. O texto que nós estamos acabando de ler, que é Mateus capítulo 4, vai direcionar Jesus para esse nível de tentação, que são tentações de uma fonte espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não lutamos contra nós não temos que lutar contra pessoas. A nossa luta, e Paulo vai muito a questão de enfatizar isto, é contra príncipes demoníacos, contra demônios caídos, contra seres espirituais, angelicais, que foram destituídos de glória e habitam nessas regiões para aterrorizar homens, para perturbar homens, para possuir pessoas, para tirar a paz. Então a luta da igreja, a luta do povo de Deus, a luta dos servos do Senhor é contra demônios, contra principados, contra potestade, contra todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este, pois, é o conjunto dos nossos adversários: a carne, o mundo e o diabo, Satanás, essas forças malignas. Um deles habita em nós, que é a nossa estrutura primária, quando nós herdamos desde o Éden, está na nossa carne. O outro é acerca da conjuntura estrutural mundo.
E finalmente aquele que trabalha no nível da mentalização de desejos, que sempre estão em oposição à vontade revelada de Deus para a nossa existência. Esse é o inimigo maior, é o inimigo terrível, é a fonte espiritual, o diabo. Quando Jesus vai para ser tentado no deserto, a tentação do diabo se detém para com Jesus numa personificação de Satanás. Jesus praticamente tem aquele ser ali com ele, conversa, há diálogo, há um embate, há uma conversa ali. Um propõe uma coisa, o outro rebate com a outra. Um diz um negócio, o outro diz não é assim. O diabo fala desse jeito, Jesus não. O diabo praticamente se personifica diante de Jesus e começa este diálogo. E há 3 níveis de palavras que Satanás vai direto para alcançar uma área na vida de Jesus. São 3 citações. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Segundo, ele diz: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Aos seus anjos vai ordenar a teu respeito. E mais, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A palavra que está embutida nesses 3 versículos é um se. O diabo, quando quer atacar alguém com uma dúvida, ele usa um se. O se é a dúvida. O se é o questionamento da veracidade da palavra de Deus. Ele insinua. Não foi isso que ele fez lá no Éden? Gênesis capítulo 3, verso 1. Chegou para a mulher e disse: é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Deus não tinha dito isso. Mas Satanás colocou uma dúvida na mente de Eva. Será mesmo que Deus disse isso? Será que esse tempo todo eu estou aqui com essa fruta suculenta, bonita, deve ser gostosa demais, mas até hoje eu não toquei? Será que foi isso mesmo que Deus disse para eu não comer dessa fruta? A questão da dúvida despertou em Eva algo interessante. Ao colocar essa interrogação numa simples frase, colocando uma interrogação, colocando uma dúvida: será que eu ouvi mal o mandamento de Deus? Será que eu não fiz uma boa exegese do texto? Será que eu fiz uma interpretação alegórica e não uma interpretação literal e não alegórica? Será que eu estou fora do contexto aqui? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Ele coloca a dúvida na própria palavra de Deus. E ele confirma isso no próprio caso de Jesus. Quando ele diz: será que você é mesmo filho de Deus? Se tu és filho de Deus, se és filho de Deus. Mas por quê? Qual é a dúvida de que Jesus era filho de Deus? Salmo capítulo 2, verso 7. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus cresceu 30 anos da sua vida baseado na palavra, baseado nas promessas, estava tudo direito até chegar naquele dia, naquele deserto, naquela hora. O diabo vem com essa questão: será mesmo que você é filho de Deus? Será que esses anos todos aí que você está vivendo, agora você está começando esse negócio de se expor para todo mundo? Será que você é filho de Deus mesmo? E ele vem com essa dúvida. Ele ele tenta destruir uma base construída por Deus em toda a história profética de Jesus, e vem com essa dúvida para dizer: será que Jesus é meu filho de Deus? Irmãos, ele tenta relativizar a palavra de Deus para que ela não seja ouvida como verdade. Quando a palavra de Deus é tentada, ou quando somos tentados a mudar o que a Bíblia já está escrito, é um perigo muito grande. E aqui vem para nós algumas lições nessa noite. Toda essa preparação que eu estou chegando aqui, para tentar mostrar dentro desse contexto algumas considerações importantes para nós. Quando ele lança essa dúvida,
na pessoa, na palavra de Deus, se é verdade ou não. Quando ela lança essa dúvida com relação à filiação de Jesus, será que tu és mesmo filho de Deus ou não? Essa bomba lançada, ela é lançada em pontos vitais. Ele lança a dúvida num lugar de fraqueza nossa, num lugar que vai tentar titubear a gente, que vai tentar demover a gente. Você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo um servo de Deus? Alguns aqui talvez já passaram por essa situação. Talvez já chegou o momento da sua vida, das suas provações, das tentações, que você disse: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou nascido de novo? Será que o Espírito de Deus já está em mim? Fulano de tal é tão diferente, ele é assim, assado. Olha, eu vejo dentro de mim algumas coisas. Será que eu sou assim mesmo? Será que todo crente é? Algumas coisas que vêm como dúvida para nos comparar uma pessoa com a outra, ou uma situação com outra, e essa dúvida vem sempre colocada num ponto vital. Acontece frequentemente de lançar a dúvida, em segundo lugar, sobre a bondade de Deus. Ele não só tenta minar a nossa confiança na filiação com Deus, de que você é filho de Deus, mas ele tenta também trazer para nós uma dúvida com relação à bondade de Deus. Se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Se você é filho de Deus, por que você está nesse deserto? 40 dias sem comer? Dá um jeitinho. Você pode mandar essas pedras a elas serem transformadas em pães. Para que passar fome? Para que essa situação de necessidade? Tu tem poder. Se tu és mesmo filho de Deus, vai nessa. E aí, vem dentro desse contexto algo que é muito importante para nós. Às vezes, irmãos, como é que Deus, sendo tão bom, deixa os seus filhos passarem fome? Como é que Deus, sendo tão bom, deixa os seus filhos num deserto desse? Se Deus é tão bom, por que você está aqui? Olha a tua vida, olha a tua situação, olha a tua crise, olha as lutas que você está passando. Se Deus é tão bom, por que Ele não muda isso? Porque a sua casa não está cheia, a sua prateleira não está transbordando, você já não tem um bom emprego, você já não tem o melhor salário da empresa. Olha a tua situação. Por que esse saláriozinho pequeno? Muda isso. Transforma essas pedras em pães. Que tentação. E aí, irmãos, a palavra de Deus nos adverte para não julgarmos a bondade de Deus pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Não significa que por você não ter ainda o que você precisa, ou você não ter o que você deseja, Deus deixou de ser seu pai, deixou de ser você filho dele. Você está me entendendo? Não é porque você não tem ainda o que o fulano conquistou, não é porque você é o cara que já está aí cheio da fortuna, já com as cabeças de gado lá no cidadezinho, né? Aquele lugar que você já sabe, né? Baixinho. Você não vai deixar de ser filho. Mas algumas pessoas são tentadas por alguns atalhos, pelo caminho mais fácil, para transformar pedras em pães. Vou dar o meu jeitinho. Deus podia dar um jeitinho para eu melhorar de vida. Que situação é essa? Quantos anos eu sirvo ao Senhor? Mas eu sou filho, olha até onde eu cheguei, só isso. Não, alguma coisa está errada. Se tu és filho de Deus mesmo, não está certo isso. Você é fiel, você é uma pessoa frequente a igreja, você tem contribuído, você é uma pessoa que anda tudo direitinho. Olha a tua situação, o negócio parece que não rende, parece que nada acontece. Se és filho de Deus, transforma em pedra em pães, muda essa situação. E nós somos tentados diariamente a esses tipos de tentações, a pegar atalhos, um contratozinho ali, um jeitinho mais fácil, um dinheirinho que vai entrar ali por cima da situação, pagar as horas menos para quem trabalha mais do que você, mas você diz, não, eu preciso pegar isso aqui, fulano que se lixe, transformando pedras em pães.
E é um perigo, porque pedra é pedra e pão é pão. Isso nunca vai ser bom para você comer. Isso que você ganha desonestamente nunca vai ser saboroso, é pedra. Não tem gosto, não tem sabor. Você não vai conseguir dormir com a sua cabeça tranquila quando você é tentado a andar por um caminho como esse. Porque Deus não vai aprovar esse tipo de filho que transforma pedras em pães. Quem é pedra, o que é pedra é pedra, o que é pão é pão. E não seja tentado a sair da bênção só porque você ainda não chegou ao nível que você acha que deveria chegar. Deus sabe o melhor lugar para você, e o lugar da bênção é o melhor lugar de Deus para a sua vida. Ele não só pega isso, essa situação, essa circunstância, mas ele ainda vai mais longe. Ele diz: olha a circunstância que você está vivendo. Se Deus é tão bom, por que é que você está nesse deserto? Além de fome, sede, um deserto. Você podia estar numa casa boa. Desce daí, vai lá para Betânia. Olha Lázaro. Olha a aldeia de Marta, Maria está ali. Sai daí, rapaz, corre com essa fome terrível, vai lá. Marta tem um banquete na casa dela, comida é o que não falta. Aí o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A hora de ir para a casa de Marta vai chegar ainda, mas não é agora. Quando você for tentado a querer olhar para Deus e dizer: Deus, por que eu estou passando esse deserto? Por que eu ainda não estou na minha casa própria? Por que eu ainda não tenho o carro do ano? Por que ainda nisso, aquilo, outro? Quando o deserto aparecer na sua frente, lembre-se que você nunca vai estar sozinho. Deus vai estar ao seu lado sempre. E a tentação vai chegar para você querer se apressar para sair dessa situação. A tentação vai chegar para você querer sair do deserto logo, mas o deserto tem um tempo de Deus. Não adianta você querer passar. Se você passar, você está saindo do nível de provação que Deus tem para a sua vida. Fique no tempo do deserto, porque Deus vai sair com você e os anjos vão servir você no final dessa história. Diz o texto que as circunstâncias, Ele joga isso no ponto vital da nossa vida. Joga ali na circunstância que você está vivendo. Veja ainda, sustenta essa dúvida com as circunstâncias. Que solidão é essa? O deserto é um lugar solitário. Alguns de nós, irmãos, temos dificuldade com essa situação que Deus às vezes causa para nós. Quantas vezes você já se sentiu tão só no meio de tanta gente? É o tempo de Deus para você. Puxa, ninguém olha para mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém não sei o quê. Porque Deus quer mostrar para você nesse tempo, que é o tempo do deserto. Não está nada errado. Parece que está, mas não está. Parece que quando a gente está sozinho, a gente está abandonado, mas não está. Parece que quando todo mundo deixou a gente não está entendendo a grande oportunidade de passar por esse deserto, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, acreditando no Senhor, que em todo o tempo Ele vai nos ajudar, irmão. Mas é o tempo da solidão, o tempo que você estiver só, o tempo que você estiver ali, e outra coisa. Isso é tão sério que Marcos acrescenta lá nesse mesmo texto sobre a tentação, só que o capítulo é o primeiro, ele diz assim que havia feras acuando Jesus. Feras querendo abocanhar Jesus. Além de estar no deserto, além de estar com fome, além da situação terrível que ele estava vivendo naquele deserto, ainda existiam feras. Aquele patrão terrível te perseguindo, aquela pessoa vizinha que não gosta de você, feras te arranhando, feras querendo te abocanhar. Às vezes é aquela pessoa importuna, não te dá paz. Você diz: Senhor, até quando essa luta? Jesus, até quando essa situação? As feras, e parece que elas vêm quanto mais a gente está na luta. Parece que a coisa
coisa aumenta. Em vez de você pensar, vai aliviar, não, a pressão parece que vai aumentando mais. Parece que Deus orando, clamando, suplicando, jejuando, fazendo tudo certinho, e o negócio rolando mais ainda, e a gente não está entendendo que essas feras que querendo te abocanhar, querendo te devorar, elas não vão poder tocar nem um pouquinho em você, porque Deus vai te guardar no deserto, em meio às feras que querem pegar você. Você pode estar onde estiver, no meio de fornalha, você pode estar no meio de uma situação que for, o Deus dos céus te dará bom êxito. Você não está entendendo esse negócio. Jesus estava no meio de feras, calcanhar, arranhar ele, destruir a vida dele. Agora, irmãos, e aí como sair dessa situação? Qual é a postura de um servo de Deus em meio a esse deserto, em meio a essas circunstâncias, em meio a essas crises que vêm sobre todos nós? A primeira coisa que eu entendo e vejo nesse texto é que o diabo parece ignorar que quando ele tenta nos atropelar, colocar dúvida em nosso coração, aí é que ele acaba arando a terra da nossa vida para que mais fértil ela se torne. Deixa eu explicar isso para você. O diabo talvez não sabe que quanto mais ele tenta um crente que é crente, ele só está adubando essa terra para que ela produza mais fé, esperança, confiança, gratidão, louvor, lágrimas, choro, quebrantamento, oração. Quanto mais ele fustiga o crente, mais o crente vai para Deus. Quando não é crente, ele não resiste à tentação, vai cair fora. Mas, irmão, quanto mais o inimigo tentar o crente, mas o caminho que ele vai é para a presença de Deus. Ele só está ajudando você a chegar mais perto de você. Você está entendendo isso? Quanto mais ele fustigar você, ele fazer você para tirar você da filiação com Deus, a dúvida vier, isso só vai alimentar você a uma confiança maior de que Deus é o teu Deus. Segunda lição que eu aprendo aqui é que Satanás não vai tentar que na verdade não tem filiação com Deus. Por que ele vai tentar uma pessoa que não é de Deus? Por que ele vai gastar munição, tempo perdido com quem já é dele? Agora, se você está sendo tentado, isso é uma prova categórica, fiel, de que você é filho de Deus. Se você está em luta, quando você estiver em luta, quando a provação vier, você se lembre, opa, eu estou nesse negócio é porque Deus está querendo alguma coisa comigo. Não pense que Deus está te levando para o mal. Ele está te levando para te fortalecer, para te amadurecer, para te fazer crescer, para te tornar grande com humildade diante dele, e você vai se levantar quando você desce. Você vai ser grande quando se humilha. Você vai ser maior quando você está na presença de Deus. É para o meu Senhor. Então essa prova, essa dúvida que vem de Satanás, ela é uma certidão de filiação que você tem com Deus. Diga amém por isso. Deixa vir tentação, pode vir a provação, porque crente tem que entender que ela virá. Mas ela, quando vier, é uma prova de que você está no caminho certo. Esses crentes teimosos, mimimi, ai, que situação difícil, oh meu Deus, que prova essa minha, não. Se chorar, mas chore com uma outra forma de choro, não é aquele choro de lamento, de murmuração. Não, que o seu choro seja o choro da esperança, como aquele choro de Ana aos pés do sacerdote Eli, ali esperando em Deus. O sacerdote olhou para ela e disse: mulher, você está embriagada a esta hora do dia? Não, meu Senhor, a tua serva tem uma esperança, a tua serva tem um desejo, a tua serva tem algo que deseja do Senhor, e ela está aqui chorando porque ela
ela quer essa bênção. O sacerdote olhou para ela e disse: seja feito conforme a sua vontade, o seu desejo. Parafraseando a história. Então, quando a gente chora diferente, aí muda a situação. O cara, aquele negócio que chega na casa do irmão: o que foi, irmão? A luta está grande. Por quê, irmão? Não sei. Não só sentindo. Não sentindo o quê? Não sabe nem por que está chorando. Quando você entrar na prova, lembre-se que isso é uma certificação de que você é. Aleluia! E que o negócio está no caminho certo. Agora, irmão, a terceira coisa que eu aprendo aqui: quando vencemos essa dúvida satânica, ela se torna útil para nós. Sabe por quê? Porque através dela nos propomos a vencer as dúvidas humanas. Quando vencemos as dúvidas do diabo, a provação do diabo, a tentação do inferno, as tentações dos homens se tornam fichinha. Você está entendendo aqui o negócio? Amém. Não está. Quando você passa pelo teste de vencer o que o diabo te oferece, o que os homens vierem, esses negocinhos de briguinha de crente, mimimi de crente, irmão, isso não vale nada, isso nem se compara. O seu negócio é lutar contra o inferno. Está comigo aqui? Quando a gente luta contra o inferno e vence as lutas do inferno e do diabo, irmão, eu estou de boa com o meu irmão. Tem gente que só fica brigando com o outro. Um probleminha, um negocinho, uma cara feia, uns levantes, irmão. Nossa luta não é essa, esse nível não é para a gente mais não. O nosso nível de luta é contra principados e potestade. Cresce, cresce, cresce. Sai desse nível. O irmão está com cara feia comigo, pastor. Eu não tenho nada a ver com a cara feia dele, já vai ser assim, é feio mesmo. Não vai mudar, irmão. Feio. É sujeitinho lá, mas é feio. Pronto, deixa feio. O que eu estou querendo dizer é que a gente está muito preocupado com o outro. Às vezes a igreja não rende as coisas, o problema não rende, as coisas não fluem, porque o problema do irmão não é com o diabo, o problema do irmão é com o outro. É as guerrinhas, é as picuinhas, é os levantes, é o... Não. Vou fazer, estou aqui agora assim e tal, pronto, está decidido. Gente, é meio dono de si. Jesus não é Senhor da sua vida em nada. Você prega, fala, canta, não tem nada a ver essa história. Porque se Jesus é Senhor da nossa vida, eu sou servo. Sou servo. Não significa aqui ser humilhado. Significa chegar e resolver o problema. O problema de homem é resolvido mais fácil. Agora o problema do inferno é luto. Quando o inimigo se levanta, ele levanta de verdade. Talvez alguns aqui, talvez não saibam o que é o levante do inferno. Outros já enfrentaram aqui. O diabo tentou minar você, arrastar você, destruir você. Você já passou por isso. Agora briguinha com o irmão é problema, irmão? Não é não. Nem se compara, vai ser fichinha comparado ao que você já venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem mesmo que ser grato ao Senhor pelo que você já venceu. Aleluia! E mais, olha bem o que diz o texto, estou já terminando, o relógio está ali na minha frente. Quando vencemos o vendaval da dúvida, o que segue, irmãos, o texto finalzinho diz assim, que vem a bonança, que vem a calmaria. O texto diz: e eis que vieram os anjos e o serviram. Mas ainda há uma outra versão que diz assim: com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não, que tremendo! Cenas espiritual andando com a gente sem a gente ver. Sabe quem vai com você esse dia para o trabalho? Sabe quem vai amanhã com você por essa rota? Sabe quem vai cuidar de você no seu entrar, no seu sair? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Eis que vieram os anjos
você pode ir para casa de Marta, comer aquele quitute saboroso, aquele mexilhão. Você agora pode ir lá na mesa dos pastores, lá. Não, vai chegar a hora da bênção. Vai chegar a hora da calma. Vai chegar a hora da estabilidade. Se está tendo tumulto, se está tendo, sabe, se as feras, se está tudo difícil agora, mas vai chegar a hora de tudo ficar no lugar. Oh, que coisa tremenda esse texto. Acabou a conversa, Satanás. Retira-te. Reda-te. Quer vencer? Não ceda às tentações. Quer vencer? Aprenda a esperar em Deus. Quer vencer? Trabalhe para conquistar o que você deseja. Não queira as coisas fáceis. Não queira o que é dos outros. Não queira pegar carona. Tem uns pregadores por aí, uns rabos de saia por aí, que fica aí mandando as profetadas, ganhando. Manda a conta essa e tal, deposita lá esse que o Senhor te diz, eles diz nada, coisa nenhuma. Vai se converter, cambada de gente sem vergonha. Profetas de aluguel. Quando você passar pela prova, espere. Se Deus usar um profeta, Ele vai usar. Eu não tenho nada contra a profecia. E acho que Deus é o mesmo Deus que usa profeta e profetiza. Mas cuidado, quando mandar a oferta primeiro. Cuidado quando o cheque vai na frente. Cuidado com os presentes. Cuidado. Eis que vieram os anjos e os servos. Essa é a melhor bênção. Não tem mãozinha de profeta, não tem ajeitadinho, não tem, sabe, o próprio Deus envia mensageiros para cuidar disso. Vai chegar a hora. Passa por isso. Passa por esse tempo. Aleluia. Eu quero terminar dizendo que aqui uma coisa para você que me assiste também, você que está ouvindo, quando anunciamos o Evangelho, para que você saiba que precisa tomar uma postura, uma posição. Não estamos aqui jamais dizendo que é errado ser tentado. Pelo contrário, desde o começo a tentação vem. Agora, como é lamentável não resistir à tentação. Há uma desculpa de algumas pessoas que dizem: mas é fraqueza, eu fui tentado e tal. Você foi tentado porque não conseguiu entender o que tem que lutar. Quando a tentação vier, é para lutar, é para resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Há momentos difíceis. Mesmo que você vier a pisar em alguma pedra, mesmo que você vier um dia tropeçar em alguma coisa, ainda não está tudo perdido. Sei que você jamais vai ser o Cristo, você jamais vai ser o perfeito. Mas se vier, ainda assim a mão do Senhor vai te levantar. Se você disser: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar, Senhor, eu entrego tudo novamente ao Senhor, vai chegar anjos para servir você também. Porque Deus é o Deus dos começos. Deus é o Deus das novas oportunidades. Deus é o Deus que diz: a porta está aberta, entra. Mas é preciso tomar postura diante dessas circunstâncias. Nunca o céu fica tão limpo, tão bonito, depois de uma noite de tempestade. Quando às vezes a gente vê aquele dia nublado, algumas noites aí passaram aquelas neves, fechou tudo, que no outro dia aquele sol vai brechando por aquelas nuvens e vai abrindo assim, e começa a ver o azul. Você diz: que dia bonito. Esse é o dia que nós esperamos, todos nós. Depois das noites escuras, lembre-se, vai sempre existir um amanhecer, e nele pode abrir-se o sol para você. Deus abençoe, e que os anjos venham e sirvam a cada um dos que estão em Deus. Quem
será nessa noite que está passando algum tipo de provação? Talvez está tentado no último, no limite. Pastor, o deserto está grande, preciso de ajuda. As feras estão querendo me abocanhar, Jesus. Quem será que está assim hoje? Quem será que precisa de uma voz de Deus assim só para você, lá dentro do seu coração? Quem é que precisa de uma semana de vitória, de ajuda para essa semana? Eu queria orar por você. Vem aqui rapidamente. Queríamos orar por você. Só quem precisar, uma oração de fortalecimento, uma oração de ajuda em alguma área da sua vida. Pode vir. E se não quiser vir, tudo bem, mas quem quiser, venha. Venha com humildade, venha com desejo de esperança que esse deserto vai passar. Venha que o step de Deus não é para você pular de pináculo, não. Você vai se arrebentar se você pular. Ande na graça, não vive pulando. Não é para você transformar pedra em pão. Cuidado pelos atalhos, cuidado pelo caminho fácil. Não vai por esse caminho fácil, não. Deus tem um caminho melhor para você. E ainda, cuidado com os reinos deste mundo, cuidado com a tentação do material, cuidado com o que Satanás está te oferecendo para te tirar do caminho de Deus, da casa de Deus, das coisas de Deus. Não transforme pedras em pães. Vem para a presença dos seus pastores, venham orar por essas pessoas comigo aqui. Rapidamente, abençoar elas e pôr nas mãos. Põe as mãos e ministra a bênção aqui para esse fim de semana de bênção para elas. Uma semana de bênção para elas, de conforto, a ajuda de Deus. Orem por elas. Que adoramos Jesus. E pomos as mãos sobre essas pessoas agora. Ó Espírito de Deus. Vem, ajuda, Senhor certo. Ajuda as nossas vidas. Ajuda a mim também, que estou aqui ao altar aqui. Tão carente, tão necessitado. Quantas vezes as feras querendo nos abocanhar, quantas vezes o deserto está tão seco que a gente não vê saída. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser essa semana? Eu também não sei, mas tenho a esperança de que anjos do Senhor vão ajudar essas pessoas. O Senhor enviará anjos a nosso respeito. Ajuda, Senhor, agora, através dessa imposição de mãos. Dá o teu conforto, dá a tua graça, dá a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, estende agora a mão de fortaleza, estende a mão de graça, Senhor, venha nessa noite, oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, pedindo fortaleza, pedindo livramento, ó Deus, que nenhum venha acender as tentações, ó as provações que tornem bênção para eles, mais maduros, mais fortalecidos, mais agraciados pelo Senhor, que se levantem como homens e mulheres de Deus, cheios da unção do Senhor. Oh, aleluia! Adoremos ao Senhor. Adore. Faz o que está no teu coração. Oh, Jesus. Pode ficar em pé no seu lugar. Cheio de gratidão ao Senhor, porque o Senhor está com você. Diga amém. O Senhor está conosco. Oferece ao Senhor. Como oferta de amor e sacrifício. Eu quero. A te entregar.
Jesus.